Nós estamos já há algumas semanas, ou mais de 2 meses, nós estamos com uma série tratando sobre a igreja. E hoje é a última ministração desta série. Não que nós não vamos mais compartilhar sobre a igreja, mas desta série, esta é a última ministração. E o Saulo, hoje, na abertura da celebração, ele já fez uma introdução à minha mensagem. Mesmo não tendo conversado, o Espírito Santo compartilhou com ele e também compartilhou comigo, e ambos trouxemos o mesmo livro, o mesmo contexto daquilo que eu quero compartilhar nesta noite. As músicas que foram ministradas, todas estão linkadas com aquilo que eu quero compartilhar nesta noite. E o tema da mensagem é Igreja, lugar de encorajamento. Quem está precisando de coragem aí? E como base desta mensagem, eu quero usar o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é uma preciosidade dentre todas as preciosidades e as riquezas das Escrituras. Nós não sabemos exatamente quem foi o escritor do livro de Hebreus, mas muitos teólogos dão o crédito para o apóstolo Paulo, por conta do estilo literário de Hebreus. E por toda a carta do livro de Hebreus, o destaque é Jesus, que nos abriu este novo caminho, esse caminho de acesso ao Pai, conforme o Saulo falou no início da celebração. O escritor, ele nos ensina primeiramente que nós não temos que nos submeter mais a um sistema de obras, tendo em vista que o sumo sacerdote, ele abriu um caminho e o véu foi rasgado. Então nós não precisamos mais fazer sacrifícios e nós acessamos a nossa salvação pela fé. Nós não temos que passar mais por um sacerdócio humano. Não precisamos mais nos apresentar diante de um sacerdote, que posteriormente vai levar para o sumo sacerdote, para que ele entre no lugar santíssimo, para posteriormente estar no Santo dos Santos, apresentando as nossas petições diante de Deus. Não, nós podemos estar diretamente diante de Deus. Nós estamos convivendo com o Senhor. Nós não entramos na presença de Deus mais, mas nós estamos habitando com o Senhor. Ele está habitando conosco. Então nós não precisamos mais entrar na presença. Nós vivemos na presença. Nós vivemos na presença. Nós não temos de apenas esperar que Deus nos dê ouvidos e escute o que nós dizemos quando oramos, mas nós podemos conversar com este Deus, porque este Deus está perto e está dentro. Este Deus está próximo, mas Ele está dentro de você. Então você não somente fala o que você precisa, mas você também escuta as orientações, as direções e os segredos do coração deste Deus que se transformou no seu Pai através do sacrifício de Cristo Jesus. O capítulo 10, ele começa com 2 fatos. Jesus é nosso sumo sacerdote eterno. E por meio daquilo que ele realizou, nós podemos chegar confiantemente diante de Deus no lugar santíssimo. Por isso, nós temos de agir. Nós precisamos agir. Nós precisamos interagir com o Senhor. Já que nós temos este livre acesso, Ele nos exorta a estarmos na presença de Deus, limpos e puros de coração, sem qualquer pecado persistente, diferente de pecado que ocorra por acidente. Aqui está se falando de pecado persistente, aquele pecado que ainda domina a nossa vida. Já que Cristo nos livrou do poder deste pecado, nós podemos sim, como santos, lutar contra o pecado, e não mais pecadores que estão constantemente tentando se santificar através de sacrifícios. Nós devemos deixar que a verdade do Senhor seja a nossa estabilidade em tempos difíceis. E tempos difíceis todos nós enfrentamos. Quem aqui já enfrentou o tempo difícil? Quem aqui está enfrentando
tempo difícil. A partir do versículo 24, ele vai nos chamar a atenção para algo muito importante e necessário para o corpo de Cristo. E este é o tema da mensagem de hoje. O que é muito importante e necessário para o corpo de Cristo prosseguir saudável e vitorioso é ser encorajado. Por isso que a igreja é um lugar de encorajamento. Fala comigo, igreja é lugar de encorajamento. Ser corajoso não significa nunca sentir medo, mas ser corajoso é nunca desistir de uma luta, mesmo sabendo que vai ser difícil conquistar a vitória, mas não desiste. É não virar as costas, mesmo quando muitos podem ter desistido, mesmo quando muitos trazem uma previsão de que não vamos conseguir, você não vai conseguir vencer esta situação. Mas ser corajoso, para ser corajoso é necessário acreditar e confiar em Deus. Mas muitas vezes, mesmo acreditando e confiando em Deus, nós esmorecemos, nós desanimamos, nós cansamos, nos abatemos. A nossa alma dá aquele recadinho: ei, para, chega, já deu. Por isso Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que é o texto que eu quero ler com você. Como hoje nós não temos telão, é mais uma oportunidade de você abrir a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. E você que não trouxe a sua Bíblia, eu sei que você tem aí no seu smartphone. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Isso não é uma sugestão, isso não é uma opinião, mas isso é uma direção dada pelo escritor aos Hebreus. Este é um mandamento. As pessoas que estão à nossa volta, elas precisam ser encorajadas. E nós também precisamos ser encorajados pelos nossos irmãos. Mas isso é tão negligenciado nesses dias, porque muitas vezes nós achamos que isso não faz parte de um quesito ou de uma vida espiritual. Se temos Cristo, por que precisaremos que outros estejam nos encorajando? Mas também você não pode motivar outros a realizar esses atos de amor e boas obras se você não estiver ao lado deles. Por isso que a palavra diz: não deixes de se reunir, conforme o costume de alguns. Olha para quem está do seu lado e diz: que bom que você veio hoje. Você está me encorajando. A sua presença me encoraja. Você decidiu se reunir com a comunidade dos santos. Você decidiu sair da sua casa e vir celebrar ao Senhor junto com os seus irmãos. Sabe, é impossível ser um encorajado ou ser um encorajador se nós não tivermos contato com as pessoas. A pandemia nos provou isso. Como foi difícil suportarmos a pandemia. Foi por conta do coronavírus? Não, foi por conta do isolamento. O problema maior não foi o Covid. O problema maior foi o isolamento que tivemos das pessoas. As enfermidades que foram constatadas após Covid, não é somente física, mas muitas enfermidades, muitas doenças emocionais por conta do isolamento. Porque aonde há distanciamento, não há encorajamento. Também não funciona
Se domingo após domingo você entrar por essas portas e você não olhar para o lado, e você não cumprimentar ninguém, e você não manter vínculo de comunhão, você olhar nos olhos, e você se fazer percebido, e também você perceber aquele que está caminhando ao seu lado nessa comunidade de fé. Às vezes pensamos que o encorajamento parte do púlpito, que é a palavra pastoral que precisa encorajar o povo. Sim, a palavra profética ela tem, e toda palavra liberada deste púlpito é a profecia sendo liberada, e ela tem como propósito o animar, o consolar e o edificar. Porém, o encorajamento é uma função não só de um grupo de pessoas da igreja. O encorajamento é uma função de todos os membros do corpo. É de responsabilidade de todos os membros do corpo. O encorajamento é algo cada vez mais necessário, tendo em vista que nós estamos na iminência do retorno de Jesus. E por que seria necessário? Porque os dias são maus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nós vivemos tempos insanos e perigosos. Hoje nós pisamos em terrenos perigosos quando nós decidimos ser verdadeiros cristãos. Quem não está pisando em terreno perigoso é porque realmente não está posicionado como cristão de verdade. Nós acabamos de voltar desta viagem. Foram 23 dias maravilhosos. Porém nós vimos nações sem Deus. Eu ouvi uma vez o nome de Jesus ser pronunciado durante 23 dias. A não ser no nosso grupo, que estávamos sempre pronunciando o nome de Jesus. Mas em 23 dias, nós não ouvimos o nome de Jesus ser pronunciado. E nós visitamos dezenas e dezenas de igrejas. Porque existem grandes basílicas, existem grandes monumentos, mas é como um vale de ossos secos. Onde estão os cristãos? Nós estivemos no Coliseu, aonde muitos da igreja primitiva entregaram suas vidas ali, sendo comido por leões. E Roma, Jesus não está. Você não ouve ninguém falar de Jesus. Você não vê brilho no olhar de ninguém. As basílicas estão cheias de túmulos. Túmulos dos heróis da fé. Túmulo de Paulo, túmulo de Pedro. O escritor aos Hebreus estava nos preparando para um tempo que ele viveria muito próximo. Ele viveu isso muito próximo. Os tempos que ele viveu foram muito difíceis. Tempos em que sangue foi derramado para que o evangelho chegasse até nós. Mas neste tempo o Espírito Santo está nos alertando. Os dias são maus. E esses dias maus, nós precisamos de coragem. Olha para quem está do seu lado e diz: você precisa de coragem. Não para vencer os seus problemas somente, meu irmão. Você precisa de coragem para continuar professando Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Você precisa de coragem para se posicionar diante dos princípios da palavra de Deus. Você precisa de coragem para não se prostrar diante dos profetas de Baal. Para isso nós precisamos ser encorajados. E é isso que o escritor dos Hebreus está falando. O grande dia está se aproximando. E próximo desse dia, os dias se tornarão cada vez mais difíceis. Se vocês não se encorajarem uns aos outros, vocês não vão suportar. Vocês vão desistir.
E vocês não devem desistir de praticar as boas obras. Vocês não devem desistir de servir a este Deus. A igreja é o lugar onde nós precisamos nos reunir com a finalidade de sermos encorajados. Quantas vezes você já foi criticado pela sua fé? Recebeu golpes de sarcasmo por conta do seu posicionamento? Comentários de desprezo na tua faculdade? Comentários de desprezo dentro do seu grupo de amigos, quando você disse: não, para este lugar eu não vou. Não, isso que você está me convidando não faz parte da minha vida. Quantos confrontos diretos você sofreu já a respeito da sua crença? E quanto isso nos afeta e nos desanima, e às vezes nós não percebemos. Por isso nós precisamos uns dos outros, para que nós sejamos encorajados em amor, para perseverarmos até o fim. Eu trouxe 6 pontos aqui, e gostaria que você estivesse prestando atenção nestes pontos. Se você quiser anotar, é muito bom, porque eu sei que você não vai conseguir gravar tudo o que eu vou falar. O primeiro: decida encorajar e não reclamar, pois suas reclamações desencorajam os outros. Então seja um encorajador, não um desencorajador. Nós vamos lá para o texto de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de populacho ou estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Sabe, querido, é muito mais fácil nós reclamarmos e não percebermos que uma reclamação nossa vai desencorajar todas as pessoas que estão ao nosso redor, do que nós nos posicionarmos e celebrarmos o maná que o Senhor tem nos servido. Como nós reclamamos! Como nós reclamamos da palavra que é pregada, como nós reclamamos da música que é cantada, como nós reclamamos da agenda da igreja, como nós reclamamos da comida que comemos da nossa casa, como nós reclamamos do nosso salário, como nós reclamamos do clima, como nós reclamamos da nossa moeda, como nós reclamamos do nosso governo. Avalie a sua atitude. Desde as 8 horas da manhã desse dia até agora, quantas vezes você reclamou? Será que eu estou falando só de mim? Sabe, quando nós optamos por reclamar, nosso pensamento muitas vezes está voltado para nós mesmos. Só que a nossa reclamação, querido, pode causar um impacto negativo sobre os que estão à nossa volta. Esse texto que nós lemos, quem começou a reclamar no meio do povo de Israel não fazia parte do povo. Cuidado, porque você pode fazer parte do populacho. O populacho era aquele grupo de pessoas que viram que no Egito que Deus estava abençoando o povo de Israel por conta de todas as pragas, e que seguiram o povo de Israel para o deserto, mas eles não eram hebreus, eles eram estrangeiros, eles não faziam parte do povo de Deus, mas eles queriam estar com o povo de Deus, e foi a partir dali que começou a reclamação.
Ai, que saudade de carne. Ai, que saudade de pepino. Ai, que saudade de cebola. Você é o incircunciso, você tinha tudo isso lá no Egito, mas você era escravo. Somente valorize, essa é uma frase que nós temos falado muito, somente valorize a terra prometida para onde você foi conduzido, quando você realmente tem consciência do Egito que você foi liberto. Quando você olha com gratidão do lugar de onde Deus te tirou. Quando você olha com gratidão da situação que estava a sua família, quando Cristo te encontrou e a situação que a tua família está agora. Porque aí você vai olhar e você só vai ter motivos para agradecer e para louvar ao Senhor. A nossa tendência é reclamarmos daquilo que nós ainda não temos e desconsiderarmos daquilo que o Senhor já tem derramado sobre nós. Quando você reclama, as pessoas que estão tentando fazer algo positivo, elas são envenenadas com as suas reclamações. Olha para esse irmão carinhosamente do seu lado e fala assim: não me envenena, me encoraje, não me envenena, porque a reclamação ela tem o poder de envenenar e de adoecer o coração daqueles que estão ao seu lado. Você está trazendo à tona coisas que talvez ela jamais viesse a considerar por si mesma. Sua reclamação pode ser desencorajante ou desanimadora para as pessoas à sua volta, na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de amigos. Não estou falando somente de reclamação na igreja, mas em todo o contexto da sua vida. Ninguém gosta de estar convivendo com pessoas que reclamam. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, a celebração estava legal, mas olha, esse almoço estava top, mas sabe aquele que sempre tem um mas? Deixa o mas para lá. Isso não encoraja ninguém. Você, marido, que a tua esposa prepara um almoço delicioso no domingo, e aí ela se esmerou em fazer aquele almoço, e ela serve a mesa, e aí você senta, come de tudo. Fala assim: estava gostoso, amor, mas se tivesse um pouquinho mais de sal, já detonou com a tua esposa. Peraí, mas comeu tudo, não sobrou nada. Mas tem que trazer um mas. O mas faz parte daquele que tem uma lente de ver somente as coisas erradas, somente o que não dá certo. Sabe, nós não devemos perturbar a vida alheia simplesmente porque as coisas não estão caminhando como nós gostaríamos. Sabe, não perturba a vida do outro. Leva as suas reclamações para a cruz. Leva as suas reclamações para Jesus. Isso em todos os contextos. Todos nós passamos por tempos difíceis e circunstâncias desconfortáveis. Cada um de nós precisamos aprender a lidar com essas circunstâncias. E o Espírito Santo nos capacita a lidar com essas circunstâncias. Tenha em mente que o modo como nós reagimos vai afetar as pessoas além de nós mesmos. Seja compassivo. Vamos trabalhar para animar os outros em vez de jogá-los para baixo. 5 razões pelas quais as pessoas reclamam. Primeiro, desenvolver o hábito. Já estão acostumados, já trouxeram isso como uma cultura da casa. Prefere reclamar do que a confiar em Deus. Terceiro, convive e dão ouvidos a outras pessoas que reclamam. Convivem com pessoas que reclamam e dão ouvido, porque o problema não está em conviver, o problema está em dar ouvido às reclamações. Concentram-se naquilo que não têm e desconsideram que por graça tem o que tem. Que não é por merecimento, mas é por graça. Fala comigo: tudo que eu tenho é pela graça de Deus. Nós recebemos muitas mensagens enquanto nós estávamos viajando: pastora, desfruta, porque você merece tudo isso. E eu respondia: não, eu não mereço tudo isso. Tudo isso é por graça de Deus. Eu não mereço o que eu estou vivendo. É
é por graça de Deus. É a graça de Deus. Você tem a sua família, é por graça. Você tem os seus filhos, estão caminhando nos caminhos do Senhor, é pela graça de Deus. Você está bem financeiramente, é por graça. Você está empregado, é por graça. Você serve com os seus dons, habilidades e talentos, é por graça. Você tem certeza de vida eterna, é pela graça de Deus, não é por merecimento. Você é respeitado nessa cidade, é pela graça de Deus. Você foi liberto dos seus vícios, foi pela graça de Deus. É tudo por graça. Segunda coisa, diante dos desesperados, seja um encorajador. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 23, versículo 15 ao 18. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai já sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Davi era um grande guerreiro, mas ele estava tomado de medo. Quantas pessoas ao nosso redor nós reconhecemos como grandes guerreiros, mas que chegam em algumas circunstâncias que eles estão acuados, que eles estão amedrontados, que um inimigo se levantou, um desafio maior do que ele está lhe perseguindo. Era a situação de Davi aqui. Todo o exército de Israel estava à sua procura. E Saul estabeleceu uma recompensa para quem matasse Davi. Se você já esteve sob uma pressão desta forma, você sabe como é importante ter um amigo que se aproxime e que te encoraje. Sabe, no meio do tamanho desespero, Jonatas chega diante de Davi, sem ter sido convidado. Davi não mandou chamar Jonatas. Sabe, queridos, nós precisamos buscar esse discernimento e essa sensibilidade da parte de Deus, de animar aqueles que nem pedem que a gente esteja perto. Claro, Jonatas era amigo de Davi. Eles haviam desenvolvido aqui uma amizade muito profunda. E ao saber que o seu pai estava perseguindo o seu amigo, a atitude foi quase automática. Mas ali ele pôs em risco a sua vida. Só que ele não foi simplesmente e falou assim: Davi, a coisa está feia, Davi. Meu pai está irado mesmo, Davi. Vim aqui para dizer para você, que é para você ficar escondido, porque a coisa está feia e toma cuidado mesmo. Não, ele foi com o propósito de encorajar Davi. Quando nós vamos diante de um guerreiro que está amedrontado, quando nós chegamos diante de um irmão, quando nós chegamos diante de um membro da nossa parentela, que está enfrentando uma situação, nós não devemos chegar para colocar mais peso, não devemos chegar para colocar mais medo. A pessoa já está constatando ali que a situação está difícil. Jonatas chega e diz: olha, Davi, não tenha medo, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Através de quem que Jonatas falou isso? Através do Espírito Santo. Só poderia ser através do Espírito Santo. E fala assim: Davi, fica tranquilo, você vai ser o rei. Pois Jonatas era o descendente do trono, ele era o sucessor do trono. O pai queria matar Davi e ele olha para a circunstância e fala: não tenha medo, vai dar tudo certo. Olha, é tão bom quando você tem um amigo que chega e diz assim: olha, não tenha medo, pastor Josué, vai dar tudo certo, vai passar, vai passar.
palavras, muitas vezes a gente quer justificar, explicar, e um dos próximos pontos vai falar sobre isso, mas tentar entender por que a pessoa está passando por aquele problema. Não, você precisa somente chegar e falar assim: olha, vai passar, o Senhor é contigo, Deus vai te dar vitória. Ouvir o Espírito Santo e transmitir aquilo que o Espírito Santo quer depositar no coração daquele que está com medo. Sabe, para transferir força para uma outra pessoa, o encorajador precisa ter essa força e ser suficientemente seguro. É por isso que as pessoas que não estão bem resolvidas consigo mesmas, elas não podem encorajar os outros. Pessoas que estão com pendências com outras pessoas, pessoas que estão com falta de perdão, que estão com culpa, que estão carregando situações que ainda não resolveram, elas olham para a sua vida e dizem assim: mas a minha vida está desse jeito, o Espírito Santo não faz nada comigo, porque aquele que não perdoa, meu irmão, nem as suas orações são ouvidas. É simples assim. Então, para que eu e você possamos ser encorajadores e que possamos estar suficientemente seguros para que o Espírito Santo nos use como um canal de encorajamento para os outros, nós precisamos deixar o Espírito Santo resolver as nossas pendências. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: resolva as suas pendências. Para de vomitar sobre as pessoas, encoraje as pessoas. Vamos ser Jonatas na vida dos outros. Sabe, o significado do nome Jonatas é amigo inabalável. Uau! Uau! Como é precioso ter um amigo inabalável. Se você tem um amigo inabalável do seu lado, fala: você é meu amigo inabalável. Se você tem. Se você não tem, não minta para essa pessoa. Eu profetizo que o Senhor vai te dar um amigo inabalável, se você ainda não tem. Terceiro, diante dos vitoriosos, seja um encorajador para que continuem vencendo. Sabe, às vezes nós não temos dificuldade de encorajar aqueles que estão com problemas, mas nós temos dificuldade de encorajar aqueles que estão bem, aqueles que venceram. Aqueles que passaram por uma batalha e venceu. Já venceu mesmo, então não precisa ser encorajado. Vamos ver 2 Crônicas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. O que o profeta Azarias fez com Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas vocês, olha só a palavra, mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Vamos entender o que está acontecendo aqui? No capítulo anterior, o capítulo anterior trata de uma vitória maravilhosa. Contrariando todas as probabilidades, Deus fez o exército oponente fugir. E Asa e seu exército se tornou vencedor sobre a batalha. Mas eles estavam cansados por causa da batalha. E eles estavam voltando para casa em Jerusalém. Foi uma ocasião extraordinária para eles, porque eles estavam voltando vitoriosos. Eles seriam recebidos por Jerusalém, pelas suas famílias, com glória, porque eles tinham vencido o exército inimigo. Mas eles estavam cansados.
fatigados. Eles eram vitoriosos, mas a batalha os cansou. Sabe, querido, ciente de alguns momentos, que os momentos mais vulneráveis da nossa vida é depois de uma grande conquista. O Senhor levanta homens como Azarias para exortar, animar e edificar Asa. Porque no momento de uma grande conquista, de uma grande vitória, a nossa tendência é entrar na autocompensação. E a autocompensação nos levará à vulnerabilidade. Você luta pela restauração do seu casamento. O seu marido volta para casa e aí você descansa. Porque você lutou demais, agora eu preciso descansar. O que Deus fez aqui através de Azarias? Advertiu Asa para que ele continuasse lutando. Aqueles que vencem ao nosso redor, eles precisam ser encorajados por nós. Provérbios capítulo 15, versículo 4 diz assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque Azarias não veio fazer bajulação com Asa. Azarias não bajulou Asa. Olha, você é o cara, você é o vitorioso, você fez isso, você fez aquilo. Ele trouxe aqui um histórico. Olha, vocês abandonaram o Senhor, os inimigos se levantaram, mas o Senhor continuava com vocês. E quando vocês se arrependeram e voltaram para o Senhor lhes deu a vitória. Em todo o tempo aqui, Azarias estava mostrando para Asa: ei, cara, você não é o bonzão da história. E esse é o grande problema muitas vezes conosco. Porque precisamos ser encorajados, e a palavra encorajado aqui vem como exortação. Sabe, nós precisamos saber que em todas as nossas vitórias, o Senhor é o responsável por elas. Olha para o teu irmão e fala assim: você não é o bonzão. Se você venceu alguma coisa, foi porque Ele te deu vitória. Você realmente acredita nisso ou você falou só porque eu pedi para repetir? Não subestime o poder das suas palavras. Eu até coloquei aqui um trocadilho. Sejamos Azarias, que significa fortaleza de Deus, e não azarentos, que traz ou produz azar. Sabe quem é o azarento? O irmão estava passando por uma prova, passando por um problema sério financeiro. E aí ele é abençoado, e ele consegue resolver todos os problemas financeiros dele, e ele chega e ele testemunha e fala assim: olha, consegui resolver todos os meus problemas, agora eu consegui readquirir um carro que eu precisava para o trabalho. E o azarento olha e fala assim: sério, que bom, né? Esse é o azarento, que não celebra a vitória do irmão, tem inveja da vitória do irmão, tem inveja da conquista do outro. Olha para o teu irmão e fala assim: não seja invejoso, celebra a minha conquista, porque eu quero celebrar a sua também. Sabe, é tão bom quando você está no meio, está vivendo e convivendo com uma família que celebra também as conquistas, que não só chora no momento da dor, mas celebra as vitórias. E eu louvo a Deus, porque essa casa celebra as vitórias. Nós já vivemos um tempo nessa casa onde eu cheguei para testemunhar que meu sogro faleceu, e meu sogro deu uma herança para o pastor Josué, um carro. Tinha uns boletinhos para pagar, mas tudo bem. Isso aí não tirou o brilho da herança. E eu testemunhei para a igreja. Testemunhei que nós havíamos ganho aquele carro.
E sabe qual foi a minha maior tristeza? Eu fui para casa, ninguém celebrou comigo. Ninguém veio dar um abraço. Parabéns, Genoveva, que você ganhou um carro. Mas eu tive uma outra situação. E essa outra situação eu vou contar no próximo ponto. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você é aquele que celebra a conquista dos teus irmãos. Que você não só encoraja enquanto teu irmão está na luta, mas você festeja quando ele conquista a vitória. Amém? O quarto ponto é: encoraje sempre. Se necessário, use palavras. Vamos para Jó, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam que todos os males que o haviam atingido saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Qual era a intenção deles? Mostrar solidariedade e consolo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Amigos encorajadores sabem quando se aproximar, quando devem ficar quietos e sabem o que devem dizer. E só falam se necessário for. Os 3 amigos de Jó foram com uma boa intenção: consolar e animar o amigo Jó. Quando eles chegaram, eles fizeram a coisa certa. Eles ficaram 7 dias de boca fechada. Sentaram perto do amigo 7 dias e 7 noites sem dizer palavra, pois viram que o sofrimento dele era grande demais. O problema foi quando eles abriram a boca. Eles poderiam ter ficado calados, mas quando eles abriram a boca, em meio à agonia de Jó, ao invés de eles entregarem um copo de água, ao invés de fazer uma deliciosa sopa e entregar para eles, eles decidiram abrir a boca. Eles não deixaram a sua matraca fechada. E veja se esse não é um dos nossos problemas. Sabe, quando nós lemos o livro de Jó e as palavras dos seus amigos, nós vamos ver que eles falaram verdades. Eles falaram princípios corretos. Porém, eles falaram em hora errada. E nós precisamos levar em conta o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 25, versículo 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Sabe, ao invés de consolo para Jó, eles levaram maior angústia. Ao invés de encorajamento, eles levaram culpa e acusações. Ao invés de ânimo, eles imprimiram uma depressão maior ainda na vida do desgraçado que estava ali. Jó já estava vivendo a pior desgraça da vida dele. E os amigos começaram com palavras como do tipo: olha o que Bildade fala para ele. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas Jó, se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Alguma mentira no que Bildade falou? Nenhuma. Verdade pura. Mas o que faltou aqui para Jó, para Bildade? Misericórdia, compaixão, empatia, discernimento do tempo e do modo. Se você já viveu um grande sofrimento, você conhece
A alegria de olhar para um amigo, olhar para alguém que está ao seu lado e simplesmente ver ele ao seu lado. A alegria que gera dentro de você, ele não está ali pregando, ele não está ali se discursando, ele não está ali querendo explicar a situação que você está vivendo, mas ele só está presente. Tem pessoas que não gostam de ir em velório, porque dizem, eu não sei o que falar em velório. Em velório é o lugar de você encorajar, sem falar nada. Se tem um lugar que cabe este ponto da mensagem, é o velório. Só de você estar, e de você olhar, e a pessoa saber que você está ali, passando com ela aquele momento mais difícil talvez que seja da vida dela, você já está encorajando a pessoa a continuar. Quem já passou por isso? Eu já passei. Sabe, muitas vezes nós queremos explicar o que está acontecendo, nós queremos trazer uma resposta para o problema que o outro está vivendo, e eu tenho certeza que essa foi a intenção de Bildade. Mas sabe qual é o significado de Bildade? Filho da contenda. Amor confuso. Amo, mas fico falando a hora que não devo falar. Olha para o teu irmão e fala assim: se não for para encorajar, fecha a sua matraca. Se não for para encorajar, cala a boca, Bildade. E eu falei que eu tinha uma experiência nisso. Em 2007 nós fomos assaltados à mão armada e levaram um carro que Deus tinha nos presenteado. E nos dias seguintes, depois do roubo, os ladrões entravam em contato tentando que a gente pagasse o resgate. Foram 60 dias, os ladrões tentando negociar para que a gente pagasse o resgate para eles nos devolverem o carro. Muitos irmãos nos consolaram, muitos irmãos nos encorajaram, muitos irmãos nos animaram. Mas muitos irmãos também chegavam e diziam: aonde está a brecha? Você está dizimando? Você não está em falta com Deus, Genoveva? Eu lembro que sentada no meu gabinete, eu trabalhava em tempo integral aqui em 2007, e eu estava angustiada no meu coração, porque 2 policiais tinham acabado de sair da minha sala dizendo: pague o resgate, porque nós vamos estar junto com você lá na hora do pagamento do resgate, e vamos dar flagrante para os ladrões. E eu havia dito para eles que nós não íamos pagar o resgate, porque nós não íamos negociar com aqueles, nós não íamos nos aliançar com aqueles que Deus nos levantou para destruir. Porque na época aqui em Foz do Iguaçu, esta era a prática, né, do narcotráfico. Eu tinha passado por uma batalha tremenda naquele dia, porque tinham autoridades dentro da minha sala dizendo: pague o resgate. E tempos depois nós constatamos que aqueles 2 estavam envolvidos no tráfico de carros para o Paraguai. Mas naquela mesma manhã, uma pessoa entra em contato comigo pelo telefone e diz: eu estava aqui orando e Deus falou para mim entrar em contato com você para perguntar onde está a brecha, qual o problema, você está dizimando, você está ofertando. Naquela hora, meu irmão, se não fosse o domínio próprio, eu ia soltar um palavrão pelo telefone. Aquela hora eu precisava de encorajamento, eu precisava de consolo. Aquela hora eu precisava de alguém que estivesse ao meu lado e dizer assim: olha, você vai passar por essa prova. Porque eu sabia as razões pelas quais nós havíamos perdido aquele carro. Mas faltou sensibilidade. Olha para quem está do seu lado e diga: seja sensível à dor do seu irmão. 5, cultive o amor e a bondade. Filemão capítulo 1, versículo 7. Aqui fala que
Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O que Paulo apreciava em Filemon? Ele diz que a bondade de Filemon revigorava o coração dos santos. Sabe, eu quero me deter aqui no... Eu estou vendo muitos adolescentes caminhando lá atrás, muitos líderes também. Eu vou pedir para que vocês se assentem, por favor. Em nome de Jesus. Os líderes e adolescentes que estão caminhando. A palavra de Deus está sendo ministrada aqui, com muito amor e com muito carinho. Vamos honrar a palavra de Deus. O significado de Filemon é aquele que ama, aquele que tem temor. Sabe, quando Paulo fala sobre Filemon, ele está dizendo: olha, Filemon, você é alguém que traz incentivo para mim enquanto eu estou nas minhas prisões. Também, Filemon, anime aqueles que estão caminhando no corpo de Cristo. Sabe, quando nós entendemos que nós fomos chamados para representar, e este é o último ponto da mensagem, nós fomos chamados para conduzir o encorajador supremo. Você sabe quem é o encorajador supremo? Nós vamos encontrar lá em João, capítulo 14, versículo 26, a palavra Paracletos. E o original de Paracletos significa encorajador, aquele que segura na outra ponta. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Paracletos, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Sabe, o encorajador supremo é aquele que habita dentro de você. Porque talvez enquanto eu estava conduzindo essa mensagem, algumas perguntas vieram à sua mente: como eu vou encorajar os irmãos? Como eu vou levar coragem para os outros se eu estou desanimado? Eu preciso que alguém venha até mim e me encoraje, mas eu quero fazer você lembrar que dentro de você habita o encorajador supremo. E se dentro de você habita o encorajador supremo, então você sim pode ser encorajado pelos outros, mas você não vai depender do encorajamento das pessoas. Mas você se tornará um encorajador. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema, queridos? É que nós ficamos esperando que as pessoas sejam aquilo que nós sabemos que nós devemos ser. O tema da mensagem é igreja, lugar de encorajamento. Você faz parte da igreja? Você faz parte do corpo de Cristo? O Espírito Santo habita em você? Então você é um encorajador. Você não precisa ficar sentado na sua cadeirinha todo o tempo, ficar esperando lá na sua casa que alguém vá te encorajar. O Espírito Santo habita em você, e aonde o Espírito Santo está, sempre haverá uma palavra de encorajamento. Mas para isso é necessário cultivar o relacionamento com Paracletos. Vou pedir para a equipe de louvor subir, por favor. Nós precisamos cultivar o relacionamento com este encorajador. Nós precisamos nos relacionar com ele. Quanto mais íntimos do Espírito Santo, mais palavras irão brotar, mais discernimento teremos da hora de falar, da hora de se calar, da hora de estar presente, da hora de exortar, da hora que devo edificar. Porque muitas vezes nós até sabemos o que devemos fazer, mas na hora de fazer, nos falta palavras de consolo, nos falta palavra para trazer coragem, e isso vem de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Quanto mais
relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, mais você será um instrumento para encorajar uns aos outros. Palavras como essas virão: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Não tenha medo, pois Deus está com você. Do Oriente Ele trará os seus filhos, e do Ocidente Ele ajuntará até você. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não pare, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o teu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção da obra do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua salvação. De quem você terá temor? O Senhor é o teu forte refúgio. De quem você terá medo? Mas tu, quando estiver com medo, confie no Senhor, em Deus cuja palavra você louva, em Deus você confia e não teme. Que poderá fazer o simples mortal? Olha para quem está do seu lado e diz: o que o homem pode fazer contra você? O que o diabo pode fazer contra você? O Deus Todo-Poderoso está com você. Por isso não tema, pois Ele está com você. Não tenha medo, pois Ele é o teu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te segura com a sua mão direita vitoriosa. Não tenha medo dos que podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, mas você já tem vida eterna em Cristo Jesus. Você não recebeu o espírito que o escravize para ter medo, mas você recebeu o espírito que te torna filho por adoção, por meio do qual você clama: Abba, Pai. Esteja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja homem e mulher de coragem, seja forte e corajoso, pois Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem há de maltratar? Se você for zeloso na prática do bem, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. E a última palavra que eu quero liberar para você sobre a sua vida, uma palavra de encorajamento nessa noite é: no amor de Deus não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Fala comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu compreendi que eu sou parte da igreja do Senhor, corpo de Cristo na terra. O Espírito Santo, o supremo encorajador, habita em mim. Por isso hoje eu me posiciono contra toda atitude de reclamação. Eu me posiciono como um encorajador dos santos. Senhor, usa-me em todo tempo para levar ânimo, para levar coragem, para levar força para aqueles que estão ao meu redor. Senhor, eu lanço fora agora todo o medo que porventura
estivesse pairando sobre mim, eu declaro que no teu amor não há medo. Eu recebo espírito de ousadia. Eu recebo nesta noite a palavra do Senhor, que não somente me anima, mas me encoraja para prosseguir, em nome de Jesus. Amém, amém.